Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Deste modelo remoto, como vocês vêm nos acompanhando, por enquanto, bandeira preta. Vocês sabem, a gente escolheu pessoas que fizessem fevereiro e março mais felizes. E eu não conheço outra pessoa, literalmente, que faça as pessoas mais felizes. E hoje, depois de conversar, e ele já foi um dos primeiros que foi no estúdio conosco, num programa que estávamos eu e a Adriana. Hoje eu convenci ele, e com muito prazer ele aceitou. A gente vai falar da vida do Darcy Orso, que foi professor de muitos de vocês. Tanto Fundação, Oswaldo Cruz, Drama, Sinodal, continuam, né? Continuam. Aí, bom, a gente vai ver até onde vai, porque o programa, já vou antecipando, hoje a gente grava a parte 1 e nós vamos ver até onde vai. Porque eu sei que vai ter parte 2. Porque é muita história linda, maravilhosa que nós temos para falar. Tá? E nisso, o que importa é a gente saber um pouco mais da vida do Darcy. E vocês que conhecem mais o Darcy, hoje saberem da onde veio o Darcy. E aí tem umas histórias lindas, por ter essa amizade com ele há tantos anos, que eu sei um pouco mais, mas eu quero que o povo saiba, porque essa história é maravilhosa. Boa noite, Darcy Orso. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? É um prazer estar falando contigo. Tu é uma pessoa com muita luz, onde tu passa, tu ilumina, né? Então, vamos conversar um pouquinho, vamos falar, vamos rir, inclusive, né? Vamos Isso. tornar a vida mais leve, né? No momento de pandemia e tal, né? Muita notícia ruim. Teria que ter sempre notícias boas, né, Cláudio? Mas vamos lá, estamos aí, vamos falar, vamos rir. Fica à vontade, Cláudio. Beleza. Então, olha, tem artes, eu vou dizer rapidinho, última. Nos momentos de hospital, teve 3, 4 que eu lembro das visitas do Darcy, e a hora dele lá dentro só era para eu rir. A gente ria junto aquela hora que ele estava lá dentro, porque a gente lembrava de fato. Mas vamos lá, Darcy. Darcy Orso, natural da onde? De Guaporé, Rio Grande do Sul. Isso. Família grande, né? Família, nós somos em 13, 15 com o pai e a mãe. Eu sou o 11º da família, né? Depois de mim tinha mais irmãs. Tá? Nós éramos em 7 rapazes e 6 rapazes e 7 meninas, né? Dava para formar um time de futsal. E se todo mundo jogasse de 11, sobrava a gente no banco. Bom, se os irmãos jogassem que nem tu, vocês teriam sido campeão municipal, porque eu lembro de tu jogando. Então, na juventude, na época que tu foi meu professor, tu jogava muito. E velocista, porque tanto que daí tem dentro das... Tu jogou amador, inclusive, né? Joguei no futebol amador, porque lá eles investiam, né? E aí jogava eu e um outro colega meu, o professor Renato Pintinho, né? Uhum. Ele jogava, eu mais enganava, né? Essa é a humildade do Darcy, tá, pessoal? Mas vamos lá, Darcy, vamos voltar para Guaporé, tá? 13 filhos. Como é que era a rotina dessa época? Conta para nós, década mais ou menos, então o pessoal tem ideia. Sim. É importante, Então, eu nasci em 1952, né? Já não sou mais guri, né? 69. E aos 6 anos, a gente já tinha uma enxadinha, né? Nós trabalhávamos na roça, não tinha luz elétrica, água encanada, não tinha nada. Fralda descartável, minha mãe ficou 11 anos grávida, né? Ainda, além dos 13 filhos, teve 2 abortos, né? Então, imagina só. E aos 6 anos já tinha uma enxadinha, cada um tinha que ir para a roça trabalhar, né? E a gente, num turno, estudava, mas estudar, ir para a aula era um prêmio, tá? Porque tinha época de tirar uva, então o pai, isso era mais janeiro, fevereiro era férias, mas tinha época de colher o trigo, daí o pai às vezes tinha pedido para a gente ficar em casa, tinha época de plantar o milho, né?
Então, não era ir para aula, era um prêmio. Às vezes, hoje não dá para ir, tu tem que ficar em casa. E eu estudava numa sala de aula de primeiro ao quinto ano, todo mundo junto. Né? O Aquelas quadro escolas negro do interior, né? Isso, bem no fez interior que tinha. Até o final lá no do interior. século passado ainda tínhamos aqui na cidade vizinha, né? Assim. Tipo quadro negro, onde a professora escrevia, quando terminava, ela virava, se a gente não tinha terminado de copiar, tinha que ir lá atrás copiar o resto, né? E a professora mandava, tinha uma vara, né? Quando ela dava uma varada, né? E se eu contasse para o meu pai e para minha mãe, aí sim o café era mais pesado, porque a professora entendia, a professora era autoridade, ela mandava, e se ela dissesse que não, ela tinha motivos, porque ela sabia, ela era a professora que entendia, né? E Uhum. depois, então, eu fui estudar, nós chamávamos na cidade, que era no centro, né? Então, sim, cada um aí já tinha lá uma turma, primeiro ano, segundo ano, né? Mas eram 3 quilômetros do centro, né? Hoje, onde era a terra dos meus pais ali, é o autódromo, onde hoje Ah, tem... é? É, Olha, é. isso eu não Só sabia. que ali era o campo da aviação, antigamente. Depois tinha um outro campo da aviação, fizeram o autódromo e o campo da aviação ficou no outro lugar, né? Uhum. Era ali, nós jogávamos, então, nós íamos no campo da aviação, nós fazíamos goleiro, aos domingos jogávamos bola, mas de manhã tinha que tirar o leite, entregar o leite na cidade a cavalo, fazia as coisas, depois aí estava livre. De tarde também voltava, de tardezinha tinha que tirar o leite da vaca, essas coisas todas, né? Mas isso é uma lição de vida, é o saber da onde vêm as coisas, né? Não se ganhava nada, a gente tinha que, né? Quer dizer, eu não vejo como trabalho escravo nenhum. Isso para mim, é ensinar vida, né? Da onde vêm as coisas, né? Não caem do céu. O pai e a mãe simplesmente dão. Não, não. A gente ganhava, sim, mas tinha que produzir de acordo com o limite de cada um, né? Nada. Então não tem problema nenhum, né? Uhum. Depois, em 1900, no começo de 72, eu vim morar em São Leopoldo, tá? Começa a mudar a tua Naquela vida, né? Oi? Começa a mudar a tua vida nessa Começou vinda a para mudar a Leopoldo. minha vida. Eu vim morar na Charlau, tá? Uhum. Com meu irmão aí na Charlau, e aí, naquela época, eu já tinha o ginásio, era a época do ginásio, né? Aí eu fiz o segundo grau à noite, né? E onde nós morávamos, seguido a água do Rio do Sino subia, entrava, tinha que chegar em casa, tinha que tirar o sapato, a água até o joelho, né? Depois, aí eu comecei a trabalhar, foi na Sultepa, depois fui trabalhar em escritório em Canoas, comecei a trabalhar em Canoas, ia todos os dias para lá. Depois eu fui morar em Canoas, tá? E Uhum. aí, em 1975, eu entrei na Unicinos fazer engenharia, imagina, tá? 74 eu me formei no segundo, 75 fui fazer engenharia, imagina só, tá? Mas Imagina aí. talvez, pensando eu, era o que achavas que mais te aproximava, que tu gostava, né? Achavas? Não sei. Aonde eu trabalhava, tinha um pessoal, um rapaz lá, e ele era engenheiro, e ele tinha uns amigos que eram engenheiro, e ele vivia bem, tinha carro e tal. Meu amigo, esse é engenheiro, daí ele ganha bem, eu disse, poxa vida, eu trabalhando no escritório, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou ser engenheiro também, né? Poxa vida, eu quero melhorar, Uhum. eu quero mudar. Mas aí eu vi que não era, eu fui fazer vestibular, em 75, fui fazer vestibular na FEVALE para Educação Física. Tu Porque eu és sempre... da terceira turma, Oi? né? Tu é da terceira turma da Fevale, não é? Em 75, fui fazer vestibular na FEVALE Caná. Eu digo, vou Uhum. fazer vestibular. E passei. Aí eu fiquei com, será que eu vou para Educação Física? E o pessoal dizia, pois é, mas aí tu vai ser professor, papapá, tu vai ganhar pouco. Ah, eu vou fazer. E aí eu passei no vestibular, porque naquela época tinha 50 vagas por diurno e 50 por noturno. Tá? Eu consegui pegar o noturno, né? E daí eu digo, sabe uma coisa? Eu vou fazer educação física. E daí, o que aconteceu? Quando eu morava em Canoas, em 76, nós morávamos em casa, sozinhos, né? Daí nós Certo. não tínhamos cama,
Nós tínhamos um colchão, mas fomos comprando as coisas e tal, né? E ele tinha uma namorada, e essa namorada trabalhava na Fundação Evangélica, né? E aí ele foi trabalhar, ela arrumou para ele trabalhava na tesouraria. Certo. E aí, em 86, em outubro, ele precisava de alguém para trabalhar junto na tesouraria da Fundação Evangélica. E aí ele me chamou. Olha só. Era o professor Sarlé, o diretor, né? Grande Sarlé. Era o professor Sarlé. E aí ele disse, não, vem aí, vamos ver e tal. Mas eu fiquei com medo de sair de Canoas, porque também, junto com o curso de Educação Física, eu estava fazendo o curso de piloto, o brevet. Não sabia desse detalhe, olha só. Fazia Charlau ali no Aeroclube? Para o Clube do Rio Grande do Sul, em Canoas. Hoje é em Belém Novo. Sim, sim. E aí, aquela história lá, porque São Leopoldo e o Aeroclube do Rio Grande do Sul, eles brigavam para ser o classe A do Rio Grande do Sul. Sim. Né? A disputa havia, né? Eu lembro da disputa. Disputa, assim como tem disputa com a PUC, com a Unicinos, né? A disputa entre a Fevale, né? Uhum. E aí eu fazia o brevet, fiz o brevet, eu terminei, eu passei o teórico, comecei a voar, mas eu não tinha recursos, porque naquela época, eu não sei como é que é hoje, né? As horas de voo eram muito caras, né? Uhum. E aí eu digo, bom, agora comecei o curso de Educação Física, e digo, eu vou segurar, eu vou parar um pouquinho com as horas de voo, né? Eu já estava voando, e vou ficar com a Educação Física, isso em 76. Quando eu comecei a trabalhar na Fundação Evangélica, o professor Salé disse assim, quando tu te formar, se tu tiver um bom desempenho aqui no teu trabalho, porque eu sempre ajudava os professores, pegavam, faltou o professor vai para uma Olimpíada, tu assume a turma, então eu dava as aulas no meio disso, né? E aí ele disse, quando tu te formar, tu vai assumir direto, né? Porque eu já ajudava, né? Tem uma Olimpíada lá, tem jogos, Garcia assume a turma lá, daí eu ia dar aula, mesmo não formado, né? Depois fiz o estágio lá. Esse teu estilo colaborativo sempre fez parte da tua vida, né? De ajudar e participar, né? E isso foi em 76. 78 eu me formei, né? Mas em 78 eu fui para a Europa. Fui fazer o curso na Áustria, né? Em Famoso 78. curso, eu lembro. Isso. Conta para nós esse curso um pouquinho. Antes do intervalo. Última, conta um pouquinho para nós. Do curso. Isso. Então, fomos para a Europa um grupo lá da Fevale. Mas quando a gente chegou em Madrid, o avião desceu, eu tinha uns parentes na Itália, porque a minha mãe, né, veio de lá. Eu até tenho cidadania italiana, né? E aí o que aconteceu? Nós chegamos em Madrid, o grupo queria ir direto para Paris. E eu e o professor Paulo Inocente, o professor Alfeu, ele trabalhou em Taquara, nós queríamos ir a Barcelona. Aí nós se dividimos, nós três fomos a Barcelona, fomos a Toulouse, que é a capital francesa das universidades. Uhum. Aí passamos lá, ele tinha uns conhecidos, o professor Paulo, ficamos na casa deles 3 dias, ficamos conhecendo as universidades ali em Toulouse, e depois a gente foi para Paris, aí foi. Então, lá, uma mochila nas costas, né? E nós dormíamos de noite nos trem, e de dia, a gente passeava, conhecia a cidade e tal, né? Eu já não, eu nunca fui um cara muito gordo, mas voltei de lá 5 quilos mais magro, né? Porque a gente comia bolacha. Darcy não aparece aqui, mas ele é magro. Imaginem ele é magro, bem magro, porque além de cuidar da saúde, a DNA dele é isso. Imagina 5 quilos mais magro, então. Então, às vezes perguntaram, tu foi a Champs-Élysées? Fui. Tu almoçou no restaurante e tal? Não, isso eu nunca fiz. Viu? Isso eu nunca fiz, né? Então, nós ficamos lá, fizemos o curso e tal. Mas em 81 eu voltei para lá fazer o curso. Daí eu fui sozinho. Em 81, lá na universidade, eu consegui, eu peguei 3 dias de dispensa lá, e eu fui para a Iugoslávia. Naquela época tinha a cortina de ferro. Sim, Tá? feia Eu ainda, e naquela época. Guerra Fria forte. Exato, 81, exatamente. Mas tinha um espanhol, eu fiz amizade lá na universidade, e tinha um espanhol, ele falava, eu acho que umas 500 línguas, ele falava qualquer coisa. Ele,
Ele disse, não, vamos para a Iugoslávia. Eu disse, não, mas é a cortina de ferro. Não, deixa assim, a gente passa lá. Bom, eu vou agarrado no cara, né? E aí pegamos o trem, era uma sexta, pegamos o trem e fomos para a Iugoslávia, né? Aí chegamos na cortina, até porque eu queria conhecer, ver o que era, falava do comunismo, isso e aquilo. Eu digo, não, vamos ver lá e tal, né? Daí chegamos na divisa lá, já nos separaram. Digo, ih, tô roubado, né? Daí fizeram aquela vistoria no trem, se tinha bomba, aquelas coisas imbecil lá, eu acho. Daí tomaram meu passaporte e daí chegamos em Maribor, né? Que depois eu tinha um aluno, que o pai dele é de Maribor, o Martin. E aí chegamos em Maribor, descemos lá, daí eles pediram o que eu falava. O meu inglês era fraco, eu disse, não, eu falo italiano, né? Daí trouxeram uma policial que falava italiano comigo, né? Daí eles tinham, não sei se era uma norma deles, não rir muito, né? Eu acho que por ser militar, por ser um regime mais fechado, né? E daí era uma menina e eu olhava para ela e ria, de que daqui a pouco a guria vai, né? E daí ela começou a falar, a guria falava italiano, começou a falar comigo e tal, pedia o que fazia, aquelas histórias todas, né? Daí eu disse que eu era estudante brasileiro e tal. Pelo fato de ser brasileiro, eles já são mais, não sei, mais, não são tão rígidos, me deu a impressão, né? Eu sou brasileiro e tal, eu estou aqui na universidade e eu quero conhecer a Iugoslávia, né? Mas eu fiquei com medo, porque eles estavam com passaporte, eles chamavam lá a parte da polícia, né? De investigação, eles olham e tal. E aí fizeram mais umas perguntas e me deram um visto para 4 meses. Uhum. Aí eu paguei naquela época $5, né? E aí mas nós ficamos só 3 dias lá, né? De vez em quando a gente via que tinha alguém, sabe, meio com a mesma roupa, a gente ficava olhando, eles nos vigiavam e tal, assim, mas foi tranquilo. Daí passamos aí no Rio Danúbio, naquela região toda aí da Iugoslávia, né? De Maribor, né? Hoje pertence à Eslovênia, né? Depois da separação, né? Sim. E dentro da universidade tinha uns cariocas que... Vou ter que te interromper um pouquinho. Nós só vamos os nossos comerciais e já retornamos para essa continuação da tua história. Tá bom? Ok. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esportes da TV Especial. Darcy Orso, com muito prazer hoje para falar da sua vida. Contamos seu início, trajetória, onde surgiu em Guaporé. Também começamos da sua vinda para a região, como foi se virar, primeiros cursos, entrou Fevale, formado Fundação, e fomos com um curso da Áustria, da onde ele tocou no assunto, primeiro quando ele foi com o grupo, depois sozinho. Terminamos quando ele estava falando da visita à Iugoslávia. Darcy, queres complementar alguma coisa ou queres já falar do teu retorno aqui, como foi teu início, Fundação Evangélica? Não, eu só queria complementar. Eu achei muito bonito a Europa, a Iugoslávia, linda, né? Eu passei por 17 países na Europa, né? Coisa linda. Mas jamais eu troco algum deles jamais pelo Brasil. Jamais. Sempre eu estava com a camisa do meu país, sempre.
eu comprei antes de viajar, eu fui no Sacolão em Porto Alegre, eu comprei 20 e poucas camisas da seleção brasileira. Era aquelas camisas no balaião lá, né? E todo o dia eu botava uma camisa para ir. Nós tínhamos do meio-dia às 2 livres, nós íamos jogar futebol na universidade, tinha um campo lá, todo mundo assistia. Tinha pessoas de não sei quantos países, né? Uhum. E aí eu sempre botava a camisa do Brasil. Claudinho, eu cheguei a vender camisa por $40. Mas eu deixava sempre 2 para mim viajar, né? Eu chegava num lugar, eu me apertava em falar a língua e tal, eu estava com a camisa do Brasil, sempre achava um brasileiro, eles me ajudavam, eu pegava o trem, eu viajava, né? Então, assim, ó, eu sempre digo, a gente deve copiar. Europa é primeiro mundo, Estados Unidos é primeiro mundo, mas eu questiono o primeiro mundo em quê? Tá? Porque eles têm muitos problemas. Então, eu digo, porque copia-se, mas as coisas boas. Tá? Mas eles têm dificuldade. É um copo cheio, né? A metade cheia, não a metade vazia das coisas, né? Exatamente. Então, assim, ó, eu jamais trocaria o Brasil. Você quer ir lá passear? Vou, Deus o livre. A maior lição de vida é viajar. Né? Imagina lá, eu numa universidade onde falavam, sei lá, que eu tinha 40, 50 países, estudantes de todo mundo. Né? Tinha um japonês que dormia no mesmo quarto, daí ele dizia konnichiwa, dizia que era bom dia, não sei se até hoje eu não sei. Então, assim, é uma cultura espetacular. Tem umas artes que o pessoal andou fazendo dentro da universidade, mas acho que o tempo não dá aqui, né? Hoje talvez não, mas pode falar, conta agora, que agora o pessoal ficou curioso. Rapidinho, bem rapidinho. Na universidade eles tinham assim, ó, cada dia alguém fazia o despertar. Tá. Então, primeiro dia foi a Áustria, como era o país que promovia o evento lá. Então, as meninas vieram cantando Danúbio Azul, e entravam, davam um abraço na gente e tal. Outro dia foi a Itália, vieram com aquela música italiana e vai. E os brasileiros, meu Deus do céu, olha só, isso foi em 81. Os brasileiros fizeram o despertar. 81. Os carioca. 81. Ah. Sabe o que eles fizeram o despertar? Eles pegaram os extintores de incêndio e jogavam, atiravam as cobertas e acordavam o pessoal. Eu não estava nesse grupo, não, eu estou falando aqui. E era um grupo de carioca. Houve uma reunião na universidade que queriam mandar eles embora. Fizeram eles pagar. Assim, ó, nessas alturas eu fiquei com vergonha de ser brasileiro, né? Pela atitude. Mas, vou te contar, em 78, todas as noites, algum país apresentava uma dança folclórica. Olha bem, Cláudio, o que eu vou falar para o pessoal que está vendo nesse momento. 18 carioca, 9 meninas e 9 meninos dançaram as danças gaúcha, com gravadorzinho, com aquela fita, não, que nem hoje. Não, dançaram o pau de fita, dançaram o maçanico, cantaram o gaúcho eu sou. E o reitor escolhia alguém para apresentar de noite no palácio do governador da Estíria, que era o estado onde nós estávamos, que a capital era onde era o curso, escolheram as danças gaúchas para apresentar. E tinha um carioca que cuidava do som lá, do gravadorzinho, ele dizia, gaúcho não chora. Em 81, eu fui de novo, aconteciam de novo. E os cariocas, eu tinha um grupo lá, esses do extintor de incêndio, junto com os paulistas lá, eles apresentaram o samba e não ganharam. Quem ganhou foi uma dança mexicana. Então, para te ver como nós temos culturas espetaculares. Os cariocas dançando as danças gaúchas, isso me marcou. Ativou e motivou, e mostra o quão o Brasil inteiro essa nossa tradição gaúcha vai, né? E as pessoas até valorizam demais. Coisa linda. Darcy, voltando para Novo Hamburgo, desculpa, mas... Não, vamos lá. Angélica, foi teu primeiro lugar, né? Foi. E tu falou, Sarlé disse, quando tu te formar, faça educação física. Sim. Eu sei que tem algumas histórias ali nesse início de carreira bem legais, acho que tu pode falar. Claudinho, então, eu já dava umas aulas e tal, ajudava, né?
Em 79, então, me formei em 78, então vou assumir, né? E aí, fui lecionar atletismo. E quem lecionava antes de mim era o seu Almiro. Seu Almiro. O Almiro. O mais conhecido em Novo Hamburgo antes de ti, né? Era o mais conhecido, né? Nossa, o seu Almiro era, né? Ele, né, era uma pessoa, ele era da brigada, né? Se eu não me engano, eu não quero falar, eu acho que ele era sargento da brigada, né? Aposentado, né? Então, o seu Almiro é que dava o atletismo, né? Depois o César também trabalhou, mas naquele ano, em 79, quando eu assumi, o César foi trabalhar em Guarapuava. Isso, foi a mudança dele. Ele falou no programa que foi há quantos anos? Porque o César... Conheceu a esposa lá e tudo, né? Isso. Nós somos colegas, eu e o César Mascadeira, né? Então, eu assumi. O que tu vai? Tu vai lecionar atletismo. Então, eu comecei a lecionar atletismo e comecei a ler, porque eu também não sabia, né, todas essas coisas. Mas, como eu comecei a lecionar atletismo, quando eu fui lá na Áustria, bem rapidinho, pode tocar. Em 81, eu procurei trabalhar mais no lado do atletismo, aprender mais lá. E no intervalo lá na Áustria, eu vi um cara saltando altura 2 metros. Eu disse, meu Deus, mas o que é isso? Esse é um cara treinando 2 metros. Daí eu fui falar com ele, mas ele era alemão. Daí ele falava italiano. Eu disse, mas daí eu falei italiano. Sabe quem ele era? Nada mais, nada menos que o medalhista de prata. Ele era recordista mundial, era o Thomas, recordista mundial de salto em altura em 71, medalha de prata em 72. Então, ele me ensinou a saltar o flop, né? Que naquela época era uma dificuldade, porque não tinha colchão, como é que tu ia cair, né? De costas, né? E ele me ensinou, disse, não, vem aí, vamos para... Daí eu comecei, aí ele me deu um livro, até que dele, em alemão e tal, né? Daí eu trouxe para casa, minha esposa traduziu, eu até nem sei onde é que foi parar, eu acho que eu dei para alguém, eu não me lembro, se eu deixei na fundação. Mas então, vamos lá. E daí, então, em 79, eu comecei a lecionar na fundação. Eu vou interromper só num detalhe. Com certeza, até por ter lidado com atletismo há muitos anos, por teu encaminhamento, não existe melhor treinador de salto e altura que eu conheça que não seja tu, até hoje. Tá? Então, aí agora tu me deu uma bela maneira de te dizer isso e da onde tu conseguiste ter a primeira inspiração tendo essa vivência lá na Não, aquilo me chamou a atenção, porque você está lá, aqui no Brasil, o pessoal saltando. O cara colocou aquela altura lá. Eu disse, meu Deus do céu, alguma coisa está errada. Como eu trabalhava atletismo, eu lia a regra, os recordes, né? que é o Javier Sotomayor, com 12,41, né? Até hoje, não sei se... Acho que não bateram, né? E aí, o que acontece? Eu vi aquilo lá, 2 metros e pouco, de tem alguma coisa errada esse cara, tem que ser um avião, pelo amor de Deus, né? E daí eu fui falar, mas olha que loucura. Bom, mas então, em 79, aí a dona Traude e a Belize eram diretora, a dona Traude do Oswaldo Cruz, a Belize do Pindorama, precisava professor para dar aula lá nas 5ª séries. Daí eu assumi. As 5ª séries também, no Pindorama e no Oswaldo Cruz. E depois, isso em 79. Mas em 79, eu me inscrevi para pós-graduação na URGS, em atletismo. Mas aí, como esse pós-graduação era pago, só saía se tivesse 15 pessoas. O que aconteceu? Só tinha 2 em atletismo, o pós-graduação da Federal, né? Mas nós pagávamos, nada de... por conta, não. Aí, o que aconteceu? A segunda opção, eu escolhi futebol. Aí, no futebol, tinha 16. Aí saiu o curso de futebol. Quem era? Era eu, olha bem, né? Era eu, olha só. Né? Tinha o Paulo, que trabalhava com o Infanto do Grêmio, Paulo, não me lembro o sobrenome dele, mas o Joel Flores, que depois treinou no Novo Hamburgo. Sim. Até depois o Joel Flores me falou, bom, é isso aí. Tinha o José Musselin, que foi árbitro, né? Inclusive. Ele é o
o segundo na ordem da FGF, da Federação, para poder avaliação dos árbitros. Para ver. Ele me dava carona, inclusive, porque essa história da URGS... Tá. Então, eu fazia todas as noites o pós-graduação. E sábados e domingo nós íamos fazer o estágio no Internacional. Eu passei o ano de 79 indo sábado e domingo lá no Internacional fazer o estágio. Tá? E aí nós íamos para lá. E daí eu cheguei à conclusão que eu não ia mais a campo de futebol. Por quê? Porque eu vi muita coisa que o torcedor não vê. Tem muita coisa. A gente sabe, a gente sei. Tem histórias lá dentro que, inclusive, o Mocelin falava comigo, eu falava com o Joel Flores. O Joel Flores, em seguida, foi para a Arábia, trabalhar na Arábia. E ele disse, olha, Darcy... Ele ficou anos na Arábia. Ele ficou anos. Ele disse para mim assim, Darcy, eu preciso de um auxiliar, e lá quem tem meio olho está bom. Tu não quer ir para lá trabalhar comigo? Claro que eu vou, eu disse, 79, né, no final do ano. Ele disse, bem, então, assim, a proposta é $7.500 por mês, 2 passagens por ano, livre de tudo. Eu digo, meu Deus do céu, claro que eu vou. O João Flores foi para a Arábia, nunca mais me procurou. Claro, deve ter levado um irmão, pelo amor de Deus, né? Lógico, eu entendo, né, Claudinho? Leva uma pessoa da família, sei lá, né? E então, as coisas... Então, eu trabalhei todo esse ano, tenho o diploma do Internacional, como árbitro de futebol e tal, né? E neste ano, na fundação, quem dava futebol era o professor Braulio. Braulio. Já treinava 15 de novembro. Treinou 15 de novembro, foi campeão amador. Braulio Blosso. Uhum. E aí, em 80, o Braulio saiu. O professor Salé disse, tu vai assumir o futebol. Do jeito Salé, né? Do jeito Salé de dizer. Não, tu vai assumir o futebol. E acabou, ele virava as costas e ia embora e tu não tinha nem como dizer, não dá para papar, né? Mas desde que um dia eu estava saindo correndo da fundação, 5h30, para descer o morro para pegar o ônibus que vinha de Sapiranga para Porto Alegre. Eu pegava o Sapiranga, que me deixava na rodoviária. Eu chegava lá, pegava o Jardim Ipê para descer na URGS. E o Salé me chamou, onde é que tu vai? Onde é que tu vai correndo? Desse jeito, tinha terminado o treino, era 5h30, né? Eu disse, olha, eu estou fazendo... Tu está fazendo pós-graduação? Sim, lá na URGS e tal. Daí ele me disse assim, mas tu é valente, hein? Daí o que ele disse? E como é que tu come? Eu como na volta, ônibus e tal, uma banana, Eu chegava em casa, porque eu saía às 10h30 da URGS, vinha até o centro, às vezes o Mocelin me dava carona, e do centro pegava o pinga-pinga até Novo Hamburgo, de Novo Hamburgo a Hamburgo Velho. Eu vinha a pé, porque eu morava em Hamburgo Velho, aí na General Lusório, com a Dona Iete, na frente do antigo Aliança. Daí eu vinha a pé. Daí eu comprava umas bananas em Porto Alegre, lá uma fruta, e vinha comendo. Daí disse, não, a partir de... Daí a dona Dani me fazia um sanduíche, eu pegava o ônibus, saía Porto Alegre, na Federal, e eu comia no ônibus. Eu já, assim, hoje, se tu olhar alguém comendo no ônibus, é meu lanche, né? Como eu tinha viajado para a Europa, lá é normal as pessoas comerem no ônibus, no trem, né? Não tem problema nenhum, né? Então, isso foi em 79. Em 80, eu comecei a treinar a equipe da Fundação. Em 82, até tinha o Bruno Feze, que é a Maria Tereza, a mãe dele era minha colega. Isso. Tinha o time, a Pepsi, como era a Copa do Mundo, de 82, que o Brasil perdeu, infelizmente, lá para a Itália. Uhum. Foi eliminado, acho que nas quartas. 3-2 das quartas finais, que era triangular na época. Uhum. Era Brasil, Argentina e Itália. Era triangular. Eram 3 gols do Paulo Rossi. Isso. Tá? Aí a Pepsi lançou a Copa Pepsi, 700 e tantos times. E nós entramos com o time da Fundação. 700, era mata-mata, não tinha. E nós somos vice-campeões. Perdemos por detalhe, mas nós tínhamos um time espetacular. Os 2 Hernandes, o Marco Aurélio e o Marco Antônio, um era goleiro, outro era atacante. Eu tinha o filho do Kopitsch, o Paulo, o Carlos Kopitsch. Era um centroavante espetacular. Era professora, era um time que era o Marugo centro-médio, uhum. O Nandão, zagueiro. Eu tinha um time assim que tu podia mandar, entregar as camisas e ir embora, eles ganhavam, não precisavam ver nada. O Valdo era outro zagueiro. Era espetacular. O time era o Lovisão, o Daniel Dalla Barba, o
Estamos de volta, tivemos pequenos problemas técnicos rapidinho, você deve ter observado, mas só porque o tempo, infelizmente, está esgotando,